O cantor Tico Santa Cruz está sempre por Teresina através da música e agora também com a literatura. Ele lançou o terceiro livro, Pólvora, e claro que a gente foi conhecer e entender um pouco mais desse romance policial, o outro lado de Tico Santa Cruz no Inside. O universo musical do Tico Santa Cruz, todo mundo já conhece, são 17 anos de carreira, mas ele está se consolidando também no mundo literário. Ele está lançando o terceiro livro no Brasil, A Pólvora, e a gente vai conhecer um pouco mais nesse universo, já que o Tico está presente em Teresina, no Salão do Livro do Piauí. Eu queria saber, Tico, qual a importância hoje da literatura na sua carreira, na sua vida? Bom, a literatura ela sempre esteve presente na minha vida desde quando eu era muito jovem, assim. Talvez no primeiro momento as abordagens que as escolas davam naquela época me assustaram um pouco, porque vinham com os nomes clássicos e tudo, e a literatura clássica do Brasil é muito rica e ao mesmo tempo muito difícil, né, para um adolescente e tal. Mas eu me lembro muito bem da coleção Vagalume, daquela época dos livros que circularam ali na minha geração e que me fizeram ter esse apreço pela leitura e tudo. E eu acho que sem a literatura, quer dizer, sem o vocabulário, sem a leitura, sem essa coisa que os livros oferecem, ficaria muito difícil você construir, de alguma maneira, um universo de criação, seja na música, seja... Pois é, a composição musical, de certa forma, já te ajudou nesse sentido da criatividade? Sem dúvida. A composição musical, ela faz parte, de alguma forma, também de uma expressão literária, né? Porque na medida que você usa de poesia, ou de prosa, ou no rap, ou mesmo, enfim, numa música pop, se você souber como articular bem, literariamente, como Raul fazia, como Cazuza fez, como Renato fez, como Lenine, como Chico, Caetano, e tudo, são obras literárias maravilhosas, independente da música. Você é fã do Rubem Fonseca, da Patrícia Mello, de que forma eles te influenciaram nessa nova carreira, nessa nova fase? É engraçado que assim, a Patrícia Mello, na verdade, ela é muito influenciada pelo Rubem Fonseca, e eu cheguei primeiro na Patrícia, né? E aí depois eu fui chegar no Rubem. Então, quer dizer, eu fui primeiro pelo discípulo antes de chegar no mestre. Eu acho que isso que é legal, assim, as pessoas que talvez peguem os meus livros e que de alguma maneira se interessem em se aprofundar, da onde veio a minha inspiração, quem são os autores que me influenciam, vão acabar desembocando também por esse universo, entendeu? Então uma coisa vai ligando a outra e assim, como a gente fala para públicos muito diferentes, assim, o legal é que vai juntando e reunindo a juventude nessa linha de escritores que é bem bacana no Brasil. Dá para fazer as duas coisas? Música, literatura, é mais um hobby ainda a literatura na sua vida? Se bem que você participa de muitos eventos, muitas feiras, né? Eu assim, nunca me coloquei como um escritor profissional, assim, eu acho que eu sou um músico profissional, eu trabalho há 17 anos, né? Einstein dizia que para você se tornar realmente um profissional na sua área, você tem que ter pelo menos 10 anos de prática ativa Se for no seu ritmo, serão 10 livros. Então, assim, eu praticamente um por ano. Eu acredito que, assim, que eu ainda estou engatinhando nesse mercado literário. É uma coisa que quando eu chego nos lugares ainda estou conhecendo os autores e tudo mais. Mas eu me sinto confortável porque, na verdade, eu consigo transitar sem muita pressão também em cima de mim, né? Eu não tenho muita essa pressão que eu tenho, por exemplo, quando eu vou lançar um disco, que aí tem a crítica, aquela coisa toda do mercado especializado, dar uma opinião a respeito e tudo. Com relação ao livro, eu faço, é o que eu gosto e tudo. Se a crítica especializada gostar, beleza. Se não gostar, também não faz muita diferença pra mim. Entendeu? Mas o público tá gostando, né? Não, é legal, tem tido uma boa repercussão. Mário Prata também gostou. Pois é, foi uma grande surpresa pra mim. Fui fazer o lançamento do Pólvora em Florianópolis, o Mário mora lá, né? E aí tá bem na fita, viu? Ele apareceu, tipo, do nada, na livraria, que já me surpreendeu, porque eu achei que ele estivesse indo lá só para passear e tal. E a gente se encontrou numa feira em Ouro Preto e trocou ideia e tal, mas não se aprofundou tanto, assim, para gerar esse desejo dele de ir até lá no lançamento e tudo. E ele comprou o livro, embora quisesse ter presenteado, e leu o livro e depois mandou um e-mail dizendo que tinha que, enfim, com os dizeres que ele colocou que vão sair na capa da próxima edição do Pólvora. E vem mais elaborada, nova edição? E eu fiquei, não, é a mesma versão, só que com essa chancela, né, de um grande escritor que
que denota um respeito muito grande, assim, da minha parte, que eu fico orgulhoso de poder saber que ele leu a minha obra de alguma maneira e elogiou, né? O Mário é um cara muito sincero. No livro anterior, Tesão, como é que foi a repercussão dele? Um trabalho mais erótico? O Tesão foi aquela coisa da Na liberdade da escrita. Eu já tinha o Tesão e o Clube da Insônia foram livros que foram pautados pelo blog, né? Então, quer dizer, foram textos pescados no blog, colocados em... a gente fez uma enquete com os leitores e quais os livros, os textos que eles gostavam mais e tal, e foi feito, foi lançado. No caso do Tesão, ele veio muito mais porque teve um boom da literatura erótica, né, no Brasil. Erótica mais ou menos, né? Aqui eu não considero Os Corações de Cinza uma literatura erótica para quem leu Sade, enfim, e outros escritores. Aquilo ali é tipo meio Disney, assim, fica meio uma coisa meio Disney, mas foi legal. Aí a editora quis fazer essa incursão, né? E eu, como, enfim, também não tinha absolutamente nada a me opor em relação a isso, eu liberei os textos e eles fizeram uma compilação e lançaram o Tesão. Assim, não vou dizer para você que é um livro que, tipo, do qual eu falo assim, nossa, é uma super obra e tudo. Não, são textos que estavam lá no meu blog, que a gente reuniu. Você escreveu sem a pretensão de transformar no livro. Exatamente, mas que foi legal, assim, muita gente leu, gostou e tudo, se identificou. Ao contrário de Pólvora, que já foi desenvolvido com esse sentido, né? É um romance policial. O Pólvora é um romance, aí já exige um pouco mais de alguns outros cuidados, né, com relação à escrita, à composição, ao desenvolvimento da história. Você também é fã do Tarantino? Isso te ajuda na obra, no sentido da criatividade? O Tarantino é um marco, assim, na verdade, dessa literatura pulp, que talvez até o Bukowski já tinha vindo, né, com uma linha meio com essa linguagem e tudo mais. Mas não só do Tarantino, o Rob Zombie também, que é um outro artista que faz uns filmes meio que nessa onda lado B, assim, numa coisa de misturando sexo e violência, mas numa forma tão extravagante que soa quase cômico, né? É legal, assim, eu sou muito fã do Tarantino, é um cara que eu admiro bastante, desde a época que ele estava roteirizando ainda do Assassinos por Natureza, ali do Cães de Aluguel e tudo mais, então eu tenho toda a obra dele, gosto de assistir os filmes. E acho que a linguagem bate um pouco também, assim, ajuda também na hora de compor. Tico, eu sei que para o autor, sempre que a gente está trabalhando, divulgando já está pensando em outro. No seu caso, já está sendo desenvolvido algum projeto novo nesse sentido? Eu já peguei, assim, várias frentes, assim, de começar a escrever e parar. Começar a escrever e parar. Aconteceu isso com Pólvora, antes do Pólvora também. Eu já tinha tentado me inserir e tudo. E eu acho que na hora que você está no estado de espírito certo, na hora que as coisas estão fluindo de uma maneira que você possa canalizar para esse... É legal. O Pólvora saiu de uma sentada só? Como é que foi o processo? Foi uma coisa assim, eu escrevi um texto que era para ser uma crônica só e deixei em aberto, e aí os leitores do blog, como é que continua e tal, a história? E eu continuei, e aí como é que continuei? Continuei e fui fazendo como se fosse uma novela. E aí chegou num dado momento que virou realmente uma história, eu precisava articular melhor o desenvolvimento dela, dos personagens, das características e tudo mais. E aí saiu, mas foi bem difícil, assim, chegou no meio pro final ali, eu que sou um leitor de livro policial, eu sempre me questionava para qual era a coisa mais previsível, né? Que o leitor pega e fala, não, mas isso aqui não, o cara não ia fazer isso, ele ia fazer... E aí eu ia tentando sempre articular uma forma, maneira... E sempre através das redes sociais, por sinal você é um ativista social e das redes sociais. Sim, nesse sentido, redes sociais, né? Como é participar, interagir com as pessoas de diferentes opiniões hoje em dia? Se você botar a cara para dar uma opinião, você tem que aceitar dos outros também, mesmo que algumas delas sejam opiniões que talvez não tenham nenhum outro tipo de embasamento que não só a vontade de expressar a raiva ou algum sentimento negativo com relação ao fato de você ter expressado a sua opinião, né? Então acho que quando você está aberto a falar sobre todos os assuntos, eu me proponho a debater as coisas que estão em pauta, assim como qualquer pessoa que está na rede social, eu acho que eu tenho que estar disponível para também ter a reação dessas pessoas que não concordam e das pessoas que concordam também, né? Tico, falando sobre expressões, o que as suas tatuagens falam sobre você ou o que elas querem dizer? Eu acho que elas são... Eu vi numa entrevista que o seu objetivo é tatuar 80% do corpo. Isso é verdade? Já tenho 80%. Né? Já tem? Já. Eu acho que as minhas tatuagens, elas representam
fases, momentos da minha vida e que eu, de alguma maneira, expressei no meu corpo. Assim, eu costumo dizer que elas fazem totalmente parte da minha personalidade. Eu não me imagino sendo quem eu sou sem elas, entende? Algumas pessoas brincam, uma blindagem, ou então é tipo como se fosse uma pintura de guerra, né? Quando os índios vão pra guerra e tal. Pode ser tudo isso, mas eu só sou quem eu sou dessa forma material porque eu construí essa identidade ao longo dos anos e venho desenvolvendo ainda, construindo cada vez mais. Qual foi a primeira? Né? Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 15 a primeira vez que eu tatuei. E recentemente eu tatuei, assim, na verdade eu transgredi para o rosto, né, que é um espaço que até então muita gente não ousava usar, porque, enfim, acaba ficando uma coisa meio agressiva, mas eu acho que, enfim, eu me sinto confortável do jeito que eu sou, eu não estou ofendendo ninguém com a minha existência. O fato de eu me tatuar, eu acho que isso não quer dizer muita coisa, é uma coisa minha mesmo, particular. E eu acho que as pessoas têm que respeitar o jeito das outras, de como elas se propõem a ser, independente de qualquer coisa. O caráter, eu acho que é o que vale mais, né, no final das contas. Ok, obrigado pela entrevista. Bem-vindo ao Piauí mais uma vez. Por sinal, aqui você construiu um público, né, cativante, presente sempre nos seus eventos, nos seus shows e agora também na literatura. São muito queridos. Eu agradeço aos meus fãs aqui, aos amigos e admiradores aqui do Piauí e de Teresina, né, do pessoal aqui que sempre está presente. Eu te agradeço também mais uma vez pela oportunidade desse papo. Que a gente vá agora lá para o Salip. Pois é, você lançou o primeiro em Teresina, agora o terceiro, né? Isso. Obrigado. Nada, eu que agradeço. Não precisava bater na porta e a gente vive.